Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo Mavanucci, historiador e chefe-geral da EduTours, uma empresa de turismo educacional e pedagógico, com foco em cultura e história no estado de São Paulo. E hoje, com a ajuda da minha irmã Eduarda, eu vim contar um pouquinho para vocês sobre uma das nossas mais recentes sedes aqui no estado. Em Itatiba, um dos passeios mais aguardados e mais cheios de história e de emoção, o Quilombo de Brotas. Nesse vídeo, nós vamos contar para vocês diversos fatos, curiosidades e informações que realçam ainda mais a importância desse quilombo na região. E é importante citar que esse tipo de conteúdo não é muito frequente nas salas de aula, infelizmente. E por isso que esse vídeo tem o objetivo de convidar vocês a um dia conosco irem visitar este lugar maravilhoso e tão especial na região, mas que infelizmente não possui a influência que deveria pela sua carga histórica antes e depois da abolição da escravatura, onde aqui se formaram comunidades e uma cultura inteira praticamente apagada dos holofotes principais. Vamos lá. Olá, sou Eduarda Malvenuti e, como meu irmão falou, nosso destino hoje será o Quilombo de Brotas, em Itatiba, região de Jundiaí. O Quilombo de Brotas ainda é habitado, então as visitas são recepcionadas pelos próprios moradores, mostrando seus hábitos e contando uma breve história sobre o lugar. Começamos com um delicioso almoço oferecido no local. Depois, passamos para a casa da tia Lula, matriarca do Quilombo. Ela foi a fundadora do Quilombo quando, junto ao seu marido, compraram essas terras, após se tornarem ex-escravos. Aos poucos, foram acolhendo outros escravos libertos e fugitivos, formando o que conhecemos hoje como Quilombo de Brotas. E agora, continuando o que a Eduarda já falou pra gente, eu trouxe para vocês mais algumas informações relevantes que vocês vão esperar ver nessa grande visita para o Quilombo de Brotas, ok? É importante realçar que lá ainda vive a Dona Ninha, que é conhecida por ser a moradora mais antiga da região. Ela é neta da tia Lula, fundadora deste quilombo. E segundo alguns relatos que ela mesma nos contou em algumas visitas passadas, a tia Lula aconselhava que as mulheres que viviam no quilombo, quando se tornassem adultas, buscassem outros caminhos e saíssem do quilombo, a fim de encontrarem algum tipo de serviço de maior capacitação ou talvez término de estudos, ok? Ela sempre incentivou esse tipo de ato, que o quilombo sempre seria de braços abertos para recebê-las novamente como uma casa. E é por isso que eu enfatizo que é muito importante a gente visitar esse local, porque é onde a gente vê muita dessa história de como as mulheres negras viviam. Então lá vocês vão encontrar diversos moradores, assim como a Dona Ninha, que vão contar para vocês como que era a vida atual, né? E era no passado das mulheres e as dificuldades, principalmente que elas possuíam em uma época que o contexto brasileiro pós-abolicionista não era receptivo com os escravos em nenhuma região do Brasil, infelizmente, não teve nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de incentivo governamental ou social nisso. E a gente junta isso com o contexto histórico feminino da época, e isso torna a vida dessas famílias ainda mais difíceis durante essa toda história. Por isso que eu incentivo esse tipo de visita. É importante a gente trazer essas pessoas que não têm uma voz falada. E esse é o grande objetivo. A história em si do Quilombo de Brotas cruza bastante com a história de Itatiba, que de início ele servia como um ambiente de refúgio e guia para diversos escravos fugitivos na segunda metade do século XIX. E aos poucos, diversos escravos foram se juntando, principalmente escravas, ok? Tanto é que foi se formando uma sociedade matriarca no início ali. É um tipo de cultura que vem até hoje, que perdura na região. Mas depois da abolição, em 1888, como o governo não proveu a devida assistência aos libertos, esse quilombo permaneceu até hoje. E hoje, em si, como eu falei, diversas pessoas foram se juntando, famílias foram se formando, até formar a comunidade que a gente tem hoje, com 32 famílias que vivem em um enorme sítio, como eles mesmos proclamam. E hoje tem o principal objetivo de permanecer a cultura e os costumes passados, tanto para as novas gerações, ok, futuras, e permanecendo nos próximos anos. Por isso, por esse motivo,
que esse tipo de local, um quilombo em si, é um local totalmente rico em histórias, totalmente rico em cultura, com vários contos, vários relatos e histórias inspiradoras, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E como eu mencionei no início, muitas escolas acabam infelizmente não incentivando visitas a quilombos próximos, porque obviamente a gente tem quilombos espalhados em todo o Brasil, principalmente em alguns estados em maior quantidade, como a Bahia, por exemplo, mas a gente tem mais alguns outros quilombos aqui em certa quantidade, tanto na região sudeste quanto sul. E é importante a gente ter esse tipo de visita, ainda mais para vocês mais jovens. Tem muito ainda a ver, quanto mais serem expostos a diferentes culturas, diferentes costumes, eu acho que isso agrega muito. E esse é o grande objetivo da EduTours, né? A gente trazer para vocês esse tipo de experiência. E lá vocês vão encontrar diversos moradores muito simpáticos, né? Eu e a Eduardo, a gente conversou com alguns já. E cada um deles tem um tipo de história, né? Cada família tem a sua história do porquê tá ali e carrega uma herança histórica muito grande. E é por isso que a gente veio falar, principalmente do Quilombo de Brotas, aqui para vocês, como um convite para esse lugar maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas, por enquanto, isso é tudo. Não queremos entregar tudo assim em um vídeo. Até porque toda a rica cultura do Quilombo de Brotas não pode ser resumida em um simples vídeo que nem tem 10 minutos. Por isso, convido todos aqui para visitar este lugar, que é tão importante para nossa história e ainda assim esquecida pelos livros didáticos. Ficou curioso? Então venha! E não esqueça de compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa parte da história do nosso país. Te vejo!